Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que neste momento estão sendo alcançados pelo programa Pão da Palavra da comunidade Católicos em Dublin. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, do que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, algum daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No coração desta perícope existe uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. Eu aprendi que um bom princípio hermenêutico pode ser o de focar nos questionamentos presentes na perícope, pois estes podem nos ajudar a rastrear o coração da mensagem bíblica. E neste caso, as perguntas são as seguintes. Jesus faz essas duas perguntas, esses dois questionamentos. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a própria vida? Essa é a primeira. A segunda é, que poderá alguém dar em troca da própria vida? Vamos reformular estas perguntas de acordo com a intuição que nos vem para esta meditação. A pergunta seria do tipo: como salvar a própria vida? Uma das preocupações da nossa geração, e eu digo não apenas dos jovens, mas mesmo daqueles que foram formados em outra época, com outros valores, mas são impactados pelos questionamentos desta geração que está sendo formada. Uma das preocupações dos jovens é exatamente esta: como aproveitar bem a vida. Eu lembro de que na minha adolescência eu assisti um filme que reverberou durante muito tempo como algo que deveria ser visto e ser utilizado como ponto de reflexão. O nome do filme era A Sociedade dos Poetas Mortos. É de 1989. Ali o slogan daquele filme era este: Carpe diem, ou seja, aproveitem o dia. No afã de salvar a própria vida, a nossa geração, ou esta geração, os que estão vivendo nestes dias, se lançou numa busca desastrada de aproveitar a vida. Ninguém quer perder a vida. E qual foi o resultado de tudo isso? Claro que o problema é anterior a esta geração, porém essa questão do aproveitar a vida tem se aprofundado em nossos... Vamos, portanto, tentar descrever, mesmo que de modo superficial, os nossos dias. Eu falo de superficial porque, obviamente, eu não sou psicólogo. Uma das marcas da nossa época é aquela de uma extrema fragilidade
psicológicamente, não suportam qualquer tipo de pressão. Eu não estou dizendo que em outras épocas não tenham existido pessoas com problemas psicológicos, não é isso. Mas eu estou acenando para o fato de que existe algo diferente em nossos dias, que converge para esse quadro de extrema fragilidade. E quais são, portanto, os principais problemas interiores? Quais são os motivos dessa perturbação e dessa fragilidade psicológica? Vamos tentar, mesmo como já disse superficialmente, tentar identificar o X da questão. Se nós vemos as marcas da juventude ou das pessoas em nossos dias, elas são extremamente inconstantes. Elas não só são inconstantes, elas são extremamente inconstantes. Eu, como sacerdote, tenho tido ocasião de conversar de ouvir muitos jovens. E quando nós perguntamos ao jovem, quando ele chega com um problema, e perguntamos a ele: o que é que você está sentindo? Eles dizem: não sei. Quando a gente pergunta: o que é que você quer? Eles respondem: não sei. Quando a gente conversa com esses jovens e recebemos esse tipo de feedback, esse tipo de resposta, nós imaginamos que eles estão, como dizem os jovens, zoando com nossa cara. Estamos pensando que eles não estão levando a sério a nossa pergunta. Mas o fato é que eles estão dizendo a verdade. Eles não sabem o que querem e nem sabem o que sentem. Se eles puderem descrever a realidade, eles diriam que, e algumas vezes descrevem, existe dentro um imenso buraco, um vazio, um oco. Alguns se sentem assim. O problema é exatamente este. No afã de salvar a vida, as pessoas estão perdendo a essência da vida. As pessoas estão passando a viver uma vida inautêntica, alienada da verdade fundamental da existência humana. Pensando nessa questão, me recordei exatamente de um psiquiatra austríaco, fundador de uma escola psicológica, a logoterapia. O nome dele é Viktor Frankl, um judeu que esteve num campo de concentração de Auschwitz, se não me falha a memória, fazendo suas observações ali no campo de concentração. Ele conseguiu identificar o problema da contemporaneidade. E qual é ele? A perda do sentido. Tanto que escreveu um livro cujo título é O Sentido da Vida. O problema do homem, segundo Viktor Frankl, está na alma. Usando o termo técnico, noogênico. É uma questão de perda de sentido. Ali no campo de concentração, Viktor Frankl percebeu que aquelas pessoas que tinham fora do campo alguém ou uma causa ou um objetivo pelo qual viver e sofrer, aquelas pessoas resistiam com mais força às dificuldades e às provações daquela realidade. Enquanto que aqueles que não tinham nada nem ninguém, fora de si mesmo, aqueles pereciam também, igualmente, com maior facilidade. Embora a minha colocação seja um pouco imprecisa nesse campo, obviamente, não sou psicólogo, como já disse, porém eu consigo perceber a relação desse conhecimento do Viktor Frankl sobre o sentido da vida com a temática do nosso Evangelho, apresentada pelo nosso Evangelho. O homem quer aproveitar e salvar a vida. E o grande problema é que essa meta não está equivocada. O problema é que o homem errou o mapa e a trilha, buscando salvar a própria vida. É que no afã de aproveitar a vida, muitas pessoas perderam a noção do que significa viver. Porque elas imaginam que
Aproveitar a vida significa viver para si mesmo. E, consequentemente, rejeitam qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de compromisso que possa tolher as possibilidades de sua vida. Querem a coisa certa, porém a buscam do modo errado. Querem salvar a vida, é justo, porém perseguem esse objetivo exatamente por aquele caminho que vai levá-los a perder a própria vida. Amados irmãos e irmãs, a grande tragédia deste carpe diem da sociedade dos poetas mortos é que os homens imaginam que aproveitar a vida significa viver esta vida para si mesmo. O grande problema é que imaginam que o sentido da vida está em si mesmo. E na verdade, viver para si é um suicídio existencial. Se a vida tem sentido, eu não posso ser o sentido da minha vida. Para que serve uma casa que não é habitada? De que adianta um vestido que não é vestido? Um carro na garagem? Ou um sapato no armário? O meu pai costumava dizer que dinheiro só serve para duas coisas: gastar e passar troco. Santo Agostinho diz que o pecado é o amor de si até o desprezo de Deus. E o que é a virtude? O amor a Deus até o desprezo de si. Irmãos, a grande tragédia dos nossos dias é uma vida vivida egoisticamente. Quando a gente examina as Escrituras, há uma passagem em Romanos 12, e eu gostaria de lê-la. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçai vossos corpos como uma hóstia viva, santa e agradável. Este é vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo. Transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Amados, se nós quisermos servir a nosso Senhor e viver uma vida que vale a pena, não podemos nos conformar à mentalidade egoísta desse mundo. As pessoas estão com medo de perder a vida e no afã de ganhá-las é exatamente isso que estão fazendo. Elas não querem se doar por nada nem a ninguém. Algumas pessoas que imaginam, por exemplo, que a vida sacerdotal, ser padre, é perder a vida. Quantas vezes nós, quando vemos um sacerdote jovem, escutamos pessoas que dizem que desperdício. Elas imaginam que porque aquele sacerdote está entregando sua vida para Cristo, ele está perdendo a vida. Mas é esse tipo de mentalidade que precisa ser combatido dentro do cristianismo, porque é uma mentalidade mundana e é o suicídio. Lembremos-nos do que nos diz nosso Senhor Jesus Cristo nesse evangelho. Se você quiser me seguir, fala aos discípulos. E Jesus, falando aos discípulos, diz: venham atrás de mim. Ou seja, nas mesmas pegadas de Jesus. Como foi que Jesus viveu a sua vida? Lá na última ceia, ele nos mostrou o sentido da sua vida. Este é o meu corpo dado por vós. Erguendo o cálice, ele disse: este é o meu sangue derramado por vós. Uma vida para ser vivida de modo a valer a pena, ela precisa ser uma pró-existência. Uma vida em pró do outro, não para mim mesmo. Jesus não viveu a sua vida para si. Ele veio a esse mundo dar a vida. E quem aprende a dar a vida, ganha a vida. Ganha sentido para a vida. Não vive com o coração oco e vazio, sofrendo do mal desta geração, da perda de sentido, com uma doença espiritual nogênica, uma doença na alma. Que tragédia, que tristeza. Por isso, eu diria que hoje no Evangelho, Jesus está nos mostrando um caminho para
para quem deseja salvar a sua vida. E o caminho é esse: dar a sua vida para Cristo. Viver para Cristo não é perda de vida, mas é o real sentido da vida. Jesus não está só mostrando uma causa, uma razão pela qual viver e morrer. Jesus está nos apresentando a razão. Porque é verdade que muitos não vivem para si, mas vivem por uma ideologia, por uma ideia, por um projeto. Bom, embora não seja de todo errado, aqui há um objetivo mais excelente, mais nobre, mais elevado. É aquele que nosso Senhor nos apresenta e nos faz vislumbrar. Quem quiser ganhar esta vida, viver uma vida que vale a pena, Jesus é essa razão, é esse motivo. Viver e morrer por Cristo. São Sisto II, que morreu mártir, morreu por Cristo. Alguém poderá dizer, perdeu a vida. Não, ganhou a vida. Quem tem uma razão pela qual viver e morrer, esse tem um real sentido da vida. Esse descobriu o caminho que poderá salvar a sua existência. E aqui talvez esteja um ponto que nós precisamos reavaliar. A gente pensa que vida é questão de número de dias. Não é a questão, é de qualidade de vida. E a qualidade de vida está relacionado não ao tanto dinheiro que você juntou, não ao tanto de fama que você fez, não ao tanto de sucesso que você conquistou, mas o quanto você viveu com sentido, o quanto você aproveitou sua vida para dar a vida. E não há nada de melhor do que dar a vida, do que aquele que nos deu a vida, do que aquele que é a própria vida, Cristo Jesus. Deixe o seu like e o seu dislike, o seu comentário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.